Fala, Psi! E aí, meu povo? Simbora para mais uma palestra do nosso congresso da Academia Ser Psi, Prática Clínica em Terapia Cognitivo-Comportamental, um estudo de caso real. Essa é a nossa segunda palestra, onde nós vamos trabalhar em cima da formulação do caso Maria. Então, deixa eu colocar aqui para você, formulação do caso Maria. Se você assistiu a palestra anterior, eu apresentei a formulação do caso como uma ferramenta para facilitar o desenvolvimento do teu raciocínio clínico e, consequentemente, o desenvolvimento do teu manejo clínico. E hoje a gente vai entrar na formulação do caso Maria para que você possa entender como você vai manejar essa ferramenta da formulação. Então eu vou mostrar a formulação completa, mas lembra, a gente está num congresso e não num workshop. Eu não vou aprofundar cada item da formulação. A ideia do congresso é te mostrar, é te apresentar e não aprofundar, ensinar passo a passo, como é no caso de um workshop, certo? Então, para você que é aluno ativo aqui da Academia Serpsi, relaxa que ainda agora, em 2024, no primeiro semestre, a gente vai soltar um workshop de formulação para você que é nosso assinante e é o nosso aluno ativo aí da Academia Serpsi. Então, aí sim, no workshop a gente vai trabalhar cada item, como fazer, quais são as dificuldades, mas aqui no Congresso eu vou passar por muitos pontos e não vou aprofundar. Fechou? Vamos nessa. Lembrando que esse material da aula ele está disponível aí em PDF logo abaixo do vídeo, tá? É só você baixar para você. Fechou? Vamos embora. Então agora a gente vai entrar na formulação do caso Maria. Então vou colocar aqui para vocês agora a formulação do caso Maria, como vocês estão vendo aí, né? Tá na tela no Google Docs, certo? Ou seja, tá um documento editável. Óbvio que eu vou liberar aí para vocês em PDF para que vocês possam acompanhar. Mas veja que primeira coisa que você tem que ver da formulação do caso, porque eu sei que muita gente aqui está vendo essa ferramenta pela primeira vez. Estudante, psi, especialistas em TCC, que nunca tiveram acesso à formulação tão bem estruturada. Porque, como eu até expliquei rapidamente na primeira palestra, a formulação do caso ela é meio confusa dentro da TCC. A própria Judith Beck, ela meio que confunde a formulação do caso com conceituação do caso. E aí você vai ver no livro dela, é uma coisa meio confusa. E aí, nos últimos 2 anos, eu vim organizando a formulação do caso, colocando as etapas que eu ensinei a vocês na palestra de ontem, que eu vou mostrar já já aqui, que é a avaliação, conceituação, plano de tratamento e resultados, e fui dando uma estrutura com uma metodologia um pouco mais prática, certo? Então, o que você está vendo aqui é exclusivo da Academia Serpsi. Você não vai ver em outros lugares. Fechou? Aí vamos nessa. Formulação do caso. Vou te dar uma amostra geral aqui. Primeiro, tem a identificação do paciente, né, que já vou voltar aqui. Aí tem a avaliação, que é a primeira etapa da formulação. Aí, ó, olha quanta coisa em avaliação. Ó, só o documento tem 30 páginas, esse documento do caso Maria, certo? E nem está finalizado. Aí, vou mostrar tudo isso com calma, não se aperreia. E o PDF está disponível aí para você. Aí, ó, vamos descer, ó. Tudo isso é avaliação, minha gente. Tudo aquilo que eu falei ontem para vocês de que eu daria um diagnóstico para a Maria hoje, numa primeira sessão. É porque de cabeça e no papel eu faria tudo isso aqui, ó, depois de uma primeira sessão, para fechar o diagnóstico dela. Olha quanta coisa, tudo isso aqui é avaliação, para chegar no diagnóstico. Terminou a avaliação, entra conceituação cognitiva. Aí, ó, conceituação, tem o diagrama dos pontos fortes, tem o diagrama tradicional, que são das dificuldades. Aí, distorções cognitivas. Ela acha que eu vou passar por tudo isso. Olha quanta coisa em conceituação. Terminou a conceituação, aí é que vem plano de tratamento. Percebeu o método da ferramenta? Lembrando que a ferramenta é basicamente ali um recurso técnico que você usa para melhorar a sua prática, certo? Aí, ó, plano de tratamento. Olha o passo a passo do plano de tratamento. Tá. Olha quanta coisa eu analiso antes de escolher as técnicas. Ó, depois que vem as técnicas, para depois vir um plano geral, para depois vir um plano específico que eu vou tentar construir junto com vocês aqui, tá? Eu vou abrir a Academia Serpsi e vou construir junto com você aqui com o nosso Dieguito, tá? E por fim, resultados. É a última parte da formulação do caso. Ó, várias etapas aqui. Então a gente vai ver tudo isso nessa aula de hoje. Mas como eu falei no início, lembra, aqui é um congresso. Eu vou apresentar a ferramenta, eu não vou te ensinar profundamente ela. Fechado? Aí vamos lá. Dando início aqui. Identificação da paciente. Maria tá com esse número 1 porque aqui embaixo, ó,
Alguns dados foram modificados para preservar a identidade da pessoa citada. Beleza? Por mais que nesse congresso a gente vai assistir uma sessão real da paciente Maria, ainda assim os dados da paciente estão sendo preservados. Então eu mudei nome, idade, profissão, mudei alguns dados, tá? Preservei a essência, mas mudei algumas coisas para a gente preservar a identidade da paciente, tá? Então, iniciais. Maria, 27 anos, solteira, não tem filhos, identidade de gênero e orientação sexual, feminino e heterossexual, orientação religiosa e espiritual cristã evangélica, ambiente de vida, mora com o avô materno e o primo, situação profissional, auxiliar administrativo, situação educacional, graduada em administração. Isso aqui é só os dados da paciente ali para a gente ter uma ideia, né? Situação socioeconômica, classe média baixa. Aqui, normalmente, eu tenho uma dificuldadezinha de classificar, né? Essa situação socioeconômica, porque, por exemplo, nessa época que eu atendia a Maria, eu não usava um formulário para o meu paciente quando ele chegava. Hoje não, meu paciente consegue, eu tenho um formulário que eu mando, envio, e aí no formulário eu já tenho uma ideia da situação socioeconômica, educacional, profissional, porque o paciente responde tudo diretamente no formulário. Aí, ó, início do acompanhamento. Maria começou comigo, essa data é real, tá? 30 de maio de 2017. 6 anos. Estamos indo aí para o 7º ano que eu comecei essa terapia com Maria. 2017. Diego, tu tinha quanto tempo de formado? Eu tinha 2 anos de formado, tá? Eu tinha me formado em 2015, eu tinha 2 anos e 2 anos de prática. Beleza? Aí, ó, início 2017. Final, Maria teve alta 5 de julho de 2019 e voltou em 28 de maio de 2021 com uma outra demanda. Certo? Ela voltou em 2021 com uma demanda de luto, porque ela tinha perdido a avó dela para a Covid. Então, muita gente aí, né, muitos brasileiros, não só brasileiros, né, pessoas do mundo todo, passaram por essas perdas devido à pandemia, que foi muito pesado, né, para muita gente. E Maria, infelizmente, perdeu sua avó nesse período aí de 2021, e aí ela voltou para a psicoterapia para a gente ajudá-la a lidar com o luto. Então, vê, em 2017 foram 83 sessões. Em 2021, foram apenas 13 sessões. Percebe a minha evolução como terapeuta? Foram 83 sessões porque eu não tinha isso aqui que eu estou ensinando para você. Eu não sabia condensar tudo isso como a gente tem a formulação hoje. Eu não tinha essa ferramenta. E olha que eu já estava na especialização. E foi na especialização que eu tive o primeiro contato com essa ferramenta. Mas ainda era uma coisa muito, sabe, ninguém fazia, ninguém falava. Eu ainda lembro, foi a professora Luciana Gropo, deve ter muita gente aqui de Recife, Pernambuco, que conhece a psicóloga Luciana, maravilhosa. Foi a professora Luciana, né? Lu, por mais íntimos. Foi a professora Luciana que trouxe essa ferramenta na época, apresentou, e eu fiquei assim, caramba, fiquei encantado. Eu disse, caramba, é isso aqui que eu preciso para melhorar minha prática. Só que na época eu fazia 1000 coisas e eu não consegui me aprofundar muito na formulação do caso. E aí, olha a diferença, 2021 só foi 13 sessões, o paciente teve alta. Óbvio que eu já conhecia a paciente, óbvio que era uma demanda pontual, mas o que eu estou querendo dizer a vocês é que se Maria chegasse no meu consultório hoje, vamos supor que ela chegasse hoje, 26 de janeiro de 2024, com a mesma demanda que ela chegou em 2017, não seriam 83 sessões. Por quê? Porque hoje eu tenho a formulação do caso, hoje eu tenho um raciocínio clínico e um manejo muito mais apurado, muito mais desenvolvido. Não dá para determinar quanto seria, mas não seriam 83. Foi 83 porque eu ainda estava em desenvolvimento. Fechou? Aí, seguindo, a avaliação. Entramos agora na avaliação. O item número 2, porque o 1 é a identificação, né? Número 2 é os instrumentos utilizados. Perceba que na época eu era tão verde ainda que eu nem usava nenhum outro instrumento, como questionário, inventário, sabe? Nada. Eu fiz só uma entrevista semi-estruturada e observação clínica. Usei isso para diagnóstico e usei isso para manutenção. Basicamente isso. Demanda da paciente. Então, ó, o item 3 da formulação já vem aqui para demanda, e a demanda, a paciente procurou tratamento por conta de várias queixas, como, por exemplo, ansiedade, compulsão alimentar, desânimo e carência afetiva. Essas foram as queixas. Aqui eu coloco por que ela procurou o tratamento. Qual é a demanda principal e quais são, na verdade, né, as demandas principais e as demandas secundárias. Diego, qual a diferença de demanda principal e secundária? Principal é o que o paciente traz. Secundária é o que eu vou percebendo no discurso do primeiro atendimento de avaliação. Certo? Então, demandas principais que ela trouxe no discurso: receio de não realizar projetos pessoais, como, por exemplo, casamento e filhos. A gente falou sobre isso na palestra de ontem.
Em alguns momentos, se alimenta compulsivamente e chega a provocar o vômito, pois não quer engordar. Deixou claro que era uma fome incontrolável e não conseguia se sentir saciada. Também falamos sobre isso na palestra anterior. Considerava-se muito ansiosa. Então, tudo isso aqui foi Maria que trouxe. Demandas secundárias, que foram coisas que eu fui percebendo. Desânimo, sente incômodo por ser muito carente e preocupada com a opinião dos outros. Então, isso eu fui percebendo ali depois que Maria trouxe as demandas iniciais para ela, tá? As demandas, sabe quando você recebe o paciente, para quem é estudante, para entender. O paciente chegou, primeiro atendimento, online ou presencial, certo? E aí você faz aquela pergunta clássica. O que te trouxe aqui? Fale mais sobre isso. Qual é a sua queixa? Por que você buscou atendimento? Seja lá como você faz. E aí o paciente começa a falar. Pronto, Maria começou a falar, chorando, de que eu tenho receio de não conseguir realizar meus projetos pessoais, eu tô com uma fome incontrolável, eu tô provocando meu vômito. E tá. E nesse discurso eu fui percebendo demandas secundárias. Fechou? Então, o item 3 da formulação, que está dentro da avaliação, demandas, ele é muito importante. Eu tenho certeza que tem PCs aqui formados que atendem pacientes que não conseguem responder por que alguns dos pacientes que estão atendendo procurou terapia. Eu tenho certeza. Sabe por que eu tenho certeza? Porque eu fui um desses terapeutas. Eu ainda sou, sabe? Eu tenho paciente, hoje eu atendo muito menos do que eu já atendi, né? Eu já cheguei a atender 40 pacientes, então o 49 foi meu máximo. E não era plano de saúde, não, era tudo particular. 1 hora de sessão. Eu já cheguei a atender mais de 40 pacientes. E eu não fazia ideia do porquê a maioria procurou, porque eu já tinha esquecido, era muita informação para armazenar na minha cabeça. E eu não fazia a formulação desse jeito organizado. Então, eu tenho certeza que tem PCs formados aqui, assim como eu, que tem dificuldade de lembrar. Eita, poxa, eu estou atendendo o Joãozinho. O Joãozinho está comigo há 1 ano, mas por que ele entrou na terapia mesmo? Porque Mariazinha procurou terapia? Por que Diego procurou terapia? E essa pergunta é fundamental. Porque a partir do motivo que o seu paciente procurou terapia, é que você vai construir os objetivos lá embaixo no plano de tratamento. Isso é dica de ouro, tá? O motivo da busca da psicoterapia é o que vai te ajudar a definir os objetivos da psicoterapia do teu paciente. Isso aqui é dica de ouro, tá? Mas vamos seguir aqui. Lembra que não é um workshop. Imagina como vai ser o nosso workshop de formulação de caso. Aí, ó, informações do histórico. Agora vamos entrar no famoso histórico. Agora que vamos entrar no famoso histórico de Maria. Então vamos lá. Vamos agora para a história de vida, dando ênfase aos pontos relevantes. Durante o processo terapêutico, a paciente trabalhava como auxiliar administrativo em uma empresa, residia com os avós maternos, era cristã e solteira. Aqui eu estou falando no passado porque eu não estou mais atendendo a paciente, tá? Então eu não sei como é que está a configuração familiar, emprego, enfim. Aí, ó, quer dizer, eu até sei, né? Porque eu ainda tenho contato com Maria, então eu sei de algumas informações. Aí, ó, relacionou-se com um rapaz por aproximadamente 10 anos. Esse relacionamento, presta atenção aí, ó. Esse relacionamento terminou por volta de 2014 e a paciente afirmou que vivenciou um sentimento muito forte de rejeição, que começou a pensar que não foi criada com os pais, que reside com os avós e que o pai não assumiu quando soube da gravidez. Então, só para ressaltar, Maria já traz aí, né, um sentimento muito forte de rejeição quando acabou esse relacionamento por volta de 2014. Quando é que Maria chegou na psicoterapia? 2017, ou seja, 3 anos depois aí do término desse relacionamento de 10 anos. Ou seja, o relacionamento começou em 2004, terminou em 2014 e Maria chegou na psicoterapia em 2013. E aí, continuando, né? Maria ressaltou que quando eu me vi sozinha, pensou, as pessoas mais importantes da minha vida me deixaram. A paciente percebeu que tem uma necessidade de me sentir amada e salientou: eu sinto um vazio. A paciente não consegue se sentir completa, se considera muito ansiosa, penso muito no amanhã. E aí um parênteses. Maria bota assim, ó: eu tenho uma necessidade de me sentir amada. E, gente, de verdade, a gente só está no início da apresentação da formulação do caso Maria. Mas Maria é uma paciente apaixonante. Não tem como não amar Maria, sabe? E isso para mim que é muito impressionante. Vocês vão conhecer Maria, vocês vão ver aqui. Ela é uma pessoa amável, é isso, ela é uma pessoa amável. Mas ela tem, dentro do processamento do cérebro dela,
dentro da estrutura cognitiva, o cérebro dela processa informações buscando amor porque não se sente amada, mesmo sendo uma pessoa amável. Então, vocês vão ver aqui como ela é uma pessoa amável. É isso. Aí, continuando a história de vida de Maria. Ou pelo menos os principais pontos, né? Segundo a paciente, o ex-noivo, que foi esse que terminou o relacionamento, ele terminou o relacionamento em 2014, pouco tempo antes do casamento. E a mesma assumiu todas as dívidas com os fornecedores. É isso mesmo que você entendeu. Presta atenção. O cara terminou o noivado pouco antes da data de casamento, que já estava fechada, com o fornecedor fechado. E ele deixou para Maria assumir todas as dívidas. Maria passou aproximadamente 2 anos quitando dívidas. Por conta disso, acredita que, abre aspas para Maria, minha vida não andou. Mas a vida de quem ia andar, minha gente? Você tem como aspiração, como projeto de vida, casar e ter filhos. Você é uma pessoa religiosa e tem isso como princípio. Você passa 10 anos com uma pessoa e aí você marca aquele dia tão esperado, aquela data tão importante. E aí, quando chega perto de você realizar esse seu sonho, essa pessoa, ela simplesmente diz que não quer mais casar. E muita gente aqui vai cair para trás quando souber o motivo do porquê ele não quis casar com Maria. E ele não só não casou, porque até aí tudo bem, pelo menos ele foi honesto com Maria e com ele. Mas ele não foi responsável, nem afetivamente, nem financeiramente com Maria. Ele deixou Maria quitando tudo, sozinha, por 2 anos. Então faz as contas aí. Olha a análise clínica. Maria termina um relacionamento de 10 anos em 2014. Passa 2 anos pagando dívida. Gente, Maria era uma assalariada, ela ganhava um salário mínimo, basicamente, no trabalho dela. Então ela passou, uma mulher de 25 anos, mais ou menos, passou 2 anos da vida dela, tirando praticamente 40% do salário para pagar um sonho que foi frustrado. E não estou dizendo que foi frustrado por ele, não, tá? Não necessariamente só pelo cara que vocês vão ver depois. Eu tenho um pouco de raiva dele. Essa é a minha conta transferência para Joãozinho. O nome dele é Joãozinho, que é Maria e Joãozinho, né? Então, assim, eu tenho uma raiva de Joãozinho. Então, vocês vão ver já essa raiva sendo revelada. É uma conta transferência. Isso mesmo, para quem tá chocado. Como assim? Conta transferência na TCC? Mas conta transferência não é da psicanálise? Não, gente. Conta transferência é um fenômeno universal, que a psicanálise foi a pioneira a desenvolver e descrever. Mas Freud não é dono do inconsciente. Freud não é dono da transferência e contra-transferência, assim como Aaron Beck não é dono do cognitivo, assim como Skinner não é dono do behaviorismo, assim como Carl Roger não é dono da relação terapêutica. Pelo contrário, eles são os grandes nomes, os pioneiros, aqueles que desenvolveram aquelas áreas. Fechou? Então, sim, contra-transferência é um fenômeno que transcende a abordagem psicanalítica, assim como o cognitivo é um conceito que transcende a TCC. Fechou? Aí, quando eu falo movimento contra-transferencial, é porque eu fui diretamente afetado pela história de Maria, e quando eu penso em Joãozinho, eu tenho raiva de Joãozinho, porque para mim ele foi escroto, tá? Ele foi responsável no sentido de, Maria, não quero, beleza, aí ele foi responsável, mas ele foi o que a maioria dos homens são, infelizmente, tá? Então você que é homem aí, desculpa, mas infelizmente a nossa classe é muito, muito, muito imatura. Então você que gosta de homem, infelizmente, meus pêsames para você. Não, brincadeira. Tem uns homens que prestam aí, tá? São poucos, mas tem. Aí, voltando para cá. Então, presta atenção. Olha a análise clínica. Olha o raciocínio clínico. Maria termina o relacionamento com o Joãozinho em 2014, passa 2 anos pagando dívida de um casamento que não teve, ou seja, ela tem um memorial. Todo mês ela lembra que ela não casou. Todo mês ela lembra que ela não realizou um sonho. 2 anos fazendo isso. E ela chega no meu consultório quando, minha gente? 2017. Já acabada, desgastada. Mais de 25 quilos acima do peso. Com obesidade muito alta. Lembra, a Maria tem um sonho também de quê? De ser mãe. Então ela estava tendo prejuízos. Se eu não me engano, ela tinha dificuldades, eu acho que era no ovário também. Eu não lembro bem, mas tinha uma questão que a ginecologista já estava apontando, ó, se você quiser ser mãe, você vai precisar perder um pouco de peso, porque isso aqui está atrapalhando, coisa e tal. Enfim, aquela questão da obesidade que acaba afetando essa parte gestacional, né, de fertilidade, enfim. E aí, ela já estava tendo esses problemas de saúde, então ela chegou no meu consultório já, sabe, se arrastando,
2 anos depois de pagar dívida, de se sentir abandonada. Então, assim, ela chegou na clínica já exaurida. Por isso aquela sintomatologia depressiva. Percebe? Porque a depressão, a gente vai estudar isso nas próximas palestras, né, de tratamento da TCC na depressão. A depressão, ela é um peso para baixo. Ela é como se fosse uma pessoa carregando 200 quilos nas costas. O que significa depressão? A palavra depressão, não o transtorno, tá? A palavra depressão. Pressão para baixo. É como se tivesse alguém empurrando você para baixo. Então Maria chegou já com a sintomatologia depressiva. Por quê? Porque ela estava carregando muito peso. Não só o peso físico, mas o peso de um relacionamento frustrado, de financeiramente estar endividada, pagando uma coisa que não aconteceu, porque teve que honrar os contratos dos fornecedores. O cara não foi homem responsável o suficiente para dizer, eu vou assumir minha parte. Eu vou assumir metade. Você assume metade e eu assumo metade. Por mais que era um sonho seu, não era meu, mas eu estava junto com você, então eu vou assumir metade. Esse era o mínimo que ele deveria fazer. Então, já comecei a expressar minha raiva sobre ele, né? Então vocês entenderam como Maria chegou. E aí você entende agora essa aspas de minha vida não andou. Qual é a vida que ia andar, minha gente? Só de pensar aqui, eu já fico com raiva. Imagina viver isso aqui. E aí, seguindo, Maria chegou a se relacionar com outro rapaz, onde se sentiu verdadeiramente apaixonada. Gente, Maria ficou 10 anos com Joãozinho. Aí ela se relacionou com outro cara e ela disse para mim, Diego, eu me senti verdadeiramente apaixonada. Ou seja, o que é que ela sentia por Joãozinho? Se não foi essa coisa avassaladora. O que foi durante os 10 anos? Interessante pergunta, né? Aí, ó, depois de se relacionar por 2 meses com esse rapaz, descobriu que o mesmo também se relaciona com outra garota. Acredita que essa situação pode ser definida como segunda rejeição. Ainda tentou ser amiga do rapaz, mas não conseguiu porque se sentia muito incomodada e resolveu se afastar do mesmo. Então, gente, Maria terminou um relacionamento, se sentiu só, abandonada, rejeitada, se apaixonou verdadeiramente por outro cara e descobriu que o cara tinha uma namorada. Isso pra mim é surreal, não? É surreal. É o que o velho Freud, eu chamo ele de velho Freud, tá? O Freud da psicanálise, o grande Freud. Eu chamo ele de velho Freud. É o que o grande velho Freud dizia. Ele chamava isso de compulsão à repetição. A TCC chama isso de coerência cognitiva. São conceitos muito próximos e muito parecidos. E aí, Freud chamava isso de compulsão à repetição. Eu gosto mais do nome de Freud. Eu acho que o nome coerência cognitiva é um bom nome, mas o nome compulsão à repetição é um nome muito bom. É um nome que o leigo entende. É tipo assim, ó, você tem uma compulsão à repetição. Repetição de quê, Diego? Repetição dos conflitos da sua infância. Nisso aí o velho Freud acertou. Ele errou pra caramba, tá? Pra ninguém ficar aqui também achando que Freud... É porque tem isso na graduação, né? A galera bota Freud num santuário e parece que é um deus. E não, ele errou pra caramba porque é o ser humano, velho. Eu erro, ele erra, todo mundo erra. Mas ele foi genial. Isso não anula a genialidade dele. E nisso ele acertou. Conflitos mal resolvidos na infância, eles tendem a se repetir se não forem resolvidos. A TCC chama isso de coerência cognitiva. É um conceito muito avançado, complexo, mas se você se aprofundar, você entende. E quem é novo na TCC, esquece isso agora. Não entra nessa aba, não. Foca aqui. Certo? Então, Maria terminou, acabou um relacionamento, se sentiu rejeitada, se apaixonou por outro, foi rejeitada também. Então, assim, sabe? A repetição. Aí vem agora, ó, presta atenção na história familiar de Maria, que aí você vai entender a repetição, você vai entender essa coerência cognitiva dela de estar repetindo a mesma história, mesmo com pessoas diferentes. Isso é 100% inconsciente. 100% inconsciente. Eu tenho certeza que tem várias pessoas assistindo aqui que se identificam com Maria. Que, tipo assim, acaba um relacionamento, começa outro com outra pessoa, mas parece que é o mesmo relacionamento. Por quê? Porque quando você vai na base da história dessa pessoa, você encontra conflitos que não foram resolvidos. Ou, por exemplo, a forma mais fácil de entender esse conceito de coerência cognitiva. Sabe aqueles casos de violência doméstica, onde a mulher ela sofre violência física e psicológica do marido, e aí ela passa anos sofrendo violência doméstica. E aí o marido morre. Aí as pessoas, pronto, agora fulana tá livre, fulana agora vai poder viver, fulana vai poder respirar. Aí fulana vai e se casa com um cara que bate nela também. Aí as pessoas dizem, fulana gosta de apanhar, fulana é safada. Aqui em Recife diz isso logo. Essa mulher é safada, ela gosta de apanhar mesmo, deixa ela. Só que quando tu vai investigar a história de fulana, fulana via o pai espancando a mãe. E aí fulana, quando era criança, inconscientemente, descobriu
perdão, inconscientemente aprendeu que aquele tipo de conflito de homem bater em mulher é a forma de se relacionar. Porque é assim que as referências dela se relacionam, é assim que meu pai e minha mãe se relacionam, é assim que me relacionarei no futuro. E aí, fulana, inconscientemente, busca pessoas que maltratam ela. Isso é coerência cognitiva. Isso também pode ser um pouco da compulsão à repetição. Óbvio que eu não vou me aprofundar em conceitos psicanalíticos, porque eu não sou formado em psicanálise, tá? Mas eu só estou colocando aqui porque eu sei que tem pessoas que estão vindo da psicanálise, eu sei que tem pessoas que são psicanalistas e vai ver essa similaridade nos fenômenos, nos conceitos, tá? E tem muito isso dentro da psicologia, só que as pessoas não têm coragem de dizer que, ó, o que Freud falou é basicamente a mesma coisa que Aaron Beck falou aqui, ó. Eles só usaram palavras diferentes. Sabe quem fala muita coisa que se conecta muito com a TCC e pouca gente fala sobre isso? Lacan. Isso mesmo. Eu tenho um grande amigo psicanalista lacaniano, um grande amigo mesmo, assim, e ele sempre me ensina sobre Lacan, e aí quando ele vai falando, caramba, isso aqui é isso, isso e isso na TCC, velho. Só que Lacan falou daquele jeito, naquele dicionário lacanês, né? Que, pelo amor de Deus, você se sente um burro lendo Lacan. Então, falta essa conexão na psicologia de dizer o que é e o que não é dos conceitos, sabe? É meio confuso algumas coisas. Mas, enfim, voltando. Aí vem, ó, relacionamento familiar de Maria. Presta atenção agora na relação familiar. A paciente residia com os avós maternos, enquanto a mãe morava em outra cidade. Por mais que Maria amasse os avós e tivesse um bom relacionamento, essa configuração familiar distante da mãe reforçava mais ainda o sentimento de rejeição. Vocês entenderam a configuração? A mãe de Maria era viva, porém a mãe de Maria nunca criou Maria. Para você entender. A mãe de Maria ficou grávida, o pai de Maria, mais um homem, né? Mais um homem, né? Véi, na moral, parênteses, se você que tá aqui, você é homem e você se relaciona com mulheres, pelo amor de Deus, isso é um parênteses, tá? Pelo amor de Deus, amadurece, velho. Para de estragar a vida de pessoas por aí. De verdade. Eu sei que tem mulher que também estraga, tá? Não fica aí rindo, não. Você que tem as mulheres. É isso aí, Diego, bate mesmo. Mas eu sei que tem umas mulheres também. Mas aqui é uma mensagem para você, homem. Que eu sei que tem muito homem aqui. Eu sei que tem muito pai aqui. Avô, tem avô aqui. Então, assim, poxa, faz uma análise aí da tua vida, velho. Olha se tu já feriu alguém aí nesse teu caminho de relacionamentos. Repara essas tuas faltas. Porque muitos dos problemas psíquicos que os brasileiros vivem é por conta dessa cultura ruim que a gente viveu, do homem irresponsável que faz o que quer, que não tem responsabilidade com as suas escolhas. Então, se você é homem, pelo amor de Deus, amadurece, tá? Se você já é um homem maduro, muito obrigado, você está contribuindo para a saúde mental do povo brasileiro. Aí, voltando para cá. A mãe de Maria ficou grávida e o pai de Maria simplesmente foi embora. Isso é a realidade de vários brasileiros, tá? Não vamos entrar nisso aqui. Isso é uma análise antropológica disso aqui, a gente ia fundo, a gente ia longe. Mas não vamos entrar. Então, a mãe de Maria ficou grávida, o pai foi embora. A mãe de Maria foi rejeitada, tá? Maria estava na barriga. A mãe de Maria, quando Maria nasceu, a mãe de Maria deu Maria para a avó e foi embora também. Ou seja, o pai deixou Maria, quer dizer, o pai nem assumiu Maria e depois a mãe deixou Maria. E aí Maria morou com os avós. Olha de onde vem o complexo de rejeição de Maria. Cognitiva, entendeu a lógica? Olha de onde vem, velho. Lá de trás, a história já vem desde o ventre. Desde o ventre de Maria. E tem um livro muito bom para a gente ver evidências científicas de estudos avançados que fala sobre o aprendizado do feto enquanto o feto está na barriga ainda. O desenvolvimento cerebral, o que ele vai armazenando de questões emocionais. Anota aí, o nome desse livro é Por que o Amor é Importante? Por que o Amor é Importante? Eu acho que é de Suen, a autora, Suen alguma coisa. O livro está por aqui, mas eu não sei onde ele está. Enfim, por que o amor é importante? Esse é um bom livro para você entender como o feto ele aprende e ele se desenvolve emocionalmente. Tem vários estudos, evidências, muito bacana esse livro, tá? Para quem se interessa por esse assunto, eu amo esse assunto, tá? Amo esse assunto. Porque Maria já estava vivendo esses problemas que ela está vivendo aos 27 anos, na barriga. Rejeição, ela já estava vivendo na barriga ainda. Olha, gente, é muito interessante isso.
E tem alguns estudos que já têm algumas evidências de aprendizado ali, sabe? Dentro ainda da barriga da mãe. Então é muito interessante esse livro, vale a pena você dar uma lida. E se eu não me engano, essa autora, Sue, eu acho que é Sue Hardet, alguma coisa assim. Se eu não me engano, ela é psicanalista, além de ser eu acho que ela é também formada em neurociência e acho que ela tem e acho que ela também tem formação em psicanálise. Então é bem interessante o livro dela, tá? Um livro muito bacana, com muitas evidências aí de estudos interessantes. Aí, ó, voltando. Vocês entenderam a complexidade da vida de Maria? Aí agora, segundo parágrafo do relacionamento familiar. Lembra, estamos em avaliação ainda, tá? A gente está ainda na coleta de dados da história de vida de Maria. Em relação ao pai, a paciente não tinha contato com o mesmo e chegou a verbalizar: eu tenho muita falta de um homem na minha vida. Eu sempre estou sentindo falta de ter alguém. Outro dado importante é que Maria expressou ao sair da primeira sessão, 30 de maio de 2017, Maria disse assim para mim: eu vou ter alguém para me ajudar. E aí eu escrevi aí um possível movimento transferencial. Vê, Maria diz: eu tenho falta de um homem na minha vida. Eu sempre tenho falta de alguém na minha vida. E quando sai da sessão, ela diz: eu vou ter alguém para me ajudar. Eu não sei se você percebeu, mas eu sou homem. E ela diz: eu tenho falta de um homem na minha vida. Eu sou um homem. E ela sai e fala assim: pô, eu vou ter alguém para me ajudar. Ou seja, ela já estava transferindo para mim a responsabilidade de ajudá-la com isso. E na época, ainda bem, eu estava me aprofundando nessa técnica que se chama reparação parental limitada, que é justamente essa técnica da TCC, onde o psicoterapeuta ele maneja essa transferência. Eu não vou entrar nisso aqui porque isso é muito avançado, tá? Vou deixar isso para o nosso workshop que a gente vai ter futuramente aí para vocês, alunos da Academia Serpci, tá? Mas já era um movimento transferencial. Eu estava estudando essa técnica, eu usei essa técnica e sim, eu trabalhei essa reparação sendo esse homem na vida dela. Porque, veja, a Maria não está falando que ela precisa de um homem sexualmente. Não é isso. Não é essa falta que Maria tem. É a falta de amparo. É a falta de cuidado. É a falta de alguém que se importa. E quem aqui que está assistindo essa aula, assim como Maria, teve a falta de um pai cumprindo essas funções, um pai ou uma mãe, tá? Cumprindo essas funções, sabe a diferença que isso faz na vida e a dor que isso causa e o vazio que isso deixa na pessoa. Então, usando essa técnica, que é uma técnica avançada da TCC, que inclusive a gente estuda essa técnica no nosso treinamento das principais técnicas aqui da Academia Serpci. Essa técnica reparação parental é essa forma de reparar essa falta. Mas é uma técnica muito avançada e bem complexa, tá? Mas uma técnica muito poderosa, que foi uma das técnicas que eu usei com Maria, inclusive. Aí, ó, relacionamento social. Sempre foi muito tranquilo de Maria, trabalho também sempre foi muito tranquilo, âmbito educacional, não teve nenhuma informação, desenvolvimento também, nenhum problema de desenvolvimento, lazer, a paciente tinha um lazer legal, histórico médico, em 2020, ou seja, quando ela já estava de alta, ela descobriu que tinha um problema na tireoide, que isso possivelmente dificultava a perda de peso. Porque quando Maria chegou para a psicoterapia, Maria estava muito, mas muito acima do peso. Ela estava com obesidade. Ela não estava só com a bulimia, que eu falei na palestra anterior. Ela estava com uma obesidade muito grande. E aí, em 2020, ela descobriu que tinha um problema na tireoide, possivelmente um hipotireoidismo, né? Que inclusive se assemelha muito com os sintomas da depressão, o sintoma do hipo, porque tem o hipotireoidismo e tem o hipertireoidismo. O hiper acelera e o hipo desacelera. Estou falando de uma forma muito leiga para você entender, tá? E aí Maria tinha possivelmente algum dentro ali do hipotireoidismo, e por isso que ela tinha dificuldade de perder peso. Mas, durante 6 meses de terapia, Maria perdeu 14 quilos. Ela perdeu. Só com psicoterapia. E, óbvio, né? Exercício físico, um plano alimentar, mas sem medicação psiquiátrica, nada. Maria conseguiu chegar aí a perder esse peso. E hoje, né, 6 anos depois, ela é outra pessoa, minha gente. Maria é outra pessoa, de verdade. Outra pessoa mesmo, assim. Aí, ó, continuando. Histórico psiquiátrico. A paciente não tem histórico psiquiátrico, não tem histórico psiquiátrico na família, não usava nenhum tipo de medicação. Percebe como era um caso mais simples de analisar? Porque se tivesse remédio aqui, pronto, já dificultaria a análise. Porque a gente não sabe manejar remédio, a gente não entende bem a interação dos remédios, ia ter que pesquisar o nome de um, o nome de outro. Mas vê, tá vendo como o histórico clínico de Maria é um histórico muito limpo e simples para você fechar um diagnóstico rápido? Por isso eu falei na palestra anterior que se Maria chegar no meu consultório hoje, eu conseguiria diagnosticar com uma sessão.
Chegando em casa, sentando, escrevendo isso e aquilo. Ah, Maria tem isso aqui. Ó. Uma sessão. E talvez até mesmo na sessão eu já chegasse com esse raciocínio já, no final, já construído. Porque é um caso muito limpo, muito simples, não tem tanta informação. Agora, já a história de vida de Maria não é complexa. Aí, terapeuticamente, tem muita coisa, é um emaranhado de coisa. Mas a parte de avaliação tá muito tranquila. Agora, a parte de conceituação tem pano para manga, viu, minha gente? Aí vamos continuar aqui. Adesão e efeitos, certo? Aí seguindo aqui, nenhum efeito colateral, né, obviamente. Aí, gente, vem para mim um dos maiores diferenciais da Academia SERPC, da nossa formulação do caso, que é esse quadro de critérios diagnósticos. Deixa eu angular ele aqui para vocês. Esse quadro aqui, para mim, é um dos maiores diferenciais da nossa formulação de caso. E você está tendo acesso a isso, principalmente você que está assistindo o congresso durante esse período gratuito. Até dia 4 de fevereiro de 2024 vai ficar disponível gratuitamente para você ter a oportunidade de conhecer essas ferramentas, de conhecer também a Academia SERPC. Isso é uma oportunidade de ouro. Porque a gente eu desenvolvi esse quadro para ajudar no raciocínio para fechar um diagnóstico. Porque, vê, a gente já passou por todas essas informações de Maria. Olha quanta coisa, presta atenção. Olha quanta coisa. Ó. A gente passou por todos esses dados aqui, ó, de avaliação. Aqui os instrumentos aí, ó, demanda. Olha quanta demanda. É demanda pra caramba. Aí depois vem a história de vida dela. E agora vai vir os sintomas. Agora, ó, sintomas. Então, como é que eu vou organizar tudo isso? E aí eu fiz essa tabela. Essa tabela vai facilitar muito a sua vida. Por quê? Porque nessa tabela, no final, que é a última coluna, que inclusive essa última coluna é nova, até para os alunos da Academia SERPC, é uma atualização da formulação, porque a formulação está em constante atualização aqui na Academia SERPC. Eu ainda não fechei essa ferramenta, né? E aí eu acrescentei a sétima coluna, que é diagnóstico. Então eu vou te explicar rapidamente, não vou me aprofundar, tá? Porque não dá, tem muita coisa para a gente trabalhar hoje ainda. Presta atenção. Sintomas da paciente. Compulsão alimentar. Como é que eu vou saber se a compulsão alimentar dela é normal ou é psicopatológica? Colocando nesse quadro, onde eu analiso a frequência, a duração, a intensidade, o prejuízo, o contexto, para aí sim eu chegar ao veredito se é normal ou patológico. Uma das maiores discussões dentro da psicopatologia é o que é normal e o que é psicopatológico. E a ideia desse quadro é te ajudar a facilitar a reflexão para chegar em uma conclusão. Gente, eu sei que essa aula tem muita informação. Por isso, pausa, volta, vai devagar. Você que está assistindo isso aqui acelerado, porque tem a galera que assiste acelerado, sabe? Que bota na velocidade 2 para terminar logo. Você que está assistindo acelerado, para com isso. Eu já falo rápido. Eu falo informação pra caramba. Não faz isso. Só vai assistir acelerado a terceira, quarta vez que tu estiver assistindo essa aula. É muita informação importante. Então vai devagar, aperta pause, volta, escreve de novo. Essa aula vai ter mais ou menos 1 hora e meia. Velho, passa 3, 4 horas aqui se debruçando que tu vai aprender. Deixa de agonia, como a gente fala aqui em Recife. Deixa sabe, de ficar nessa coisa acelerada. Vai devagar. Então, vamos lá. Esse quadro dos critérios diagnósticos dentro da avaliação, na formulação, é para te ajudar na reflexão. Para que você possa chegar em uma conclusão de um sintoma que o paciente apresentou para você. Porque o que é um sintoma? É um sinal. É uma manifestação física, mental, emocional, comportamental, de que alguma coisa está acontecendo. Mas esse sintoma, ele não necessariamente é psicopatológico. Quer um exemplo simples? Se eu espirrar aqui, atim, sintoma, foi um sinal. Opa, sinal. Diego teve uma reação fisiológica de espirrar. Isso é normal ou isso é psicopatológico? Se eu espirrar aqui agora, pode ser porque entrou uma poeira no meu nariz. Mas e se eu tiver com o nariz corizando? Se eu tiver com o olho lacrimejando, com febre e eu espirrar? É um sintoma de quê? De uma possível virose. Deu para entender que o mesmo sinal, ele pode ser um sintoma normal de algo, porque sintoma é um sinal, é uma manifestação. Ou ele pode ser realmente um sintoma de um sinal de algo patológico. Entendeu esse raciocínio? Gente, eu estou tentando simplificar o que é complexo. Mas não torna isso simplista, tá? Porque isso é complexo.
Só estou tentando simplificar para você raciocinar e dizer, caramba, entendi, Diego. Então, agora trazendo para psicopatologia. Então, uma compulsão alimentar não necessariamente é psicopatológica. Entenda isso. Sabe um momento que a gente tem muitas compulsões alimentares? Natal, Ano Novo, São João aqui no Nordeste. São João aqui no Nordeste a gente come, enfim, é milho. Você espirra e sai um milho, uma pipoca já. Que aqui, além da gente comer muito milho, é quente pra caramba, né? Então, é basicamente isso, assim. São João, o que tem de compulsão alimentar, por quê? Porque você come exageradamente. Por quê? Porque é um momento de festa, velho. É uma questão cultural, não é uma questão psicopatológica, entendeu? Momento que você tá com altos níveis de estresse, trabalhando muito, você chega em casa, você quer o quê? Compensar, e muitas vezes compensa onde? Na comida, e aí você tem uma compulsão alimentar. Isso é psicopatológico? Não. Isso é normal diante do momento de estresse que você tá. Uma mãe que perde um filho, o filho morre, e essa mãe passa ali alguns dias compensando na comida, sabe? Tendo alguns momentos de compulsão alimentar por estar se sentindo ansiosa e não sabendo lidar com o luto, com a tristeza. Isso é psicopatológico? Não. Se for 1 ou 2 dias, ou uma vez ali na semana, necessariamente, no primeiro mês, é normal, porque ela está em sofrimento. Então, vocês entenderam que um sintoma não necessariamente ele é psicopatológico. Ele pode ser normal, ou ele pode ser psicopatológico. Anota aí, você que nunca ouviu essa palavra. O sintoma, ele pode ser normal, ele pode ser psicopatológico, ou ele ainda pode ser caracterológico. Que danado é caracterológico, Diego? Basicamente, é uma característica da pessoa, para ficar bem fácil. É mais complexo, tá? Mas para ficar bem fácil. Um sintoma caracterológico é uma característica do funcionamento da pessoa. Ou seja, uma possível manifestação de um traço da personalidade. É isso. Lembra que Maria tem ansiedade como traço da personalidade? Então, vou descer aqui o quadro. A ansiedade de Maria, aqui, ó, a ansiedade de Maria é caracterológica. A inquietação de Maria é caracterológica. A autocrítica de Maria é caracterológica. E eu cheguei a essa conclusão como? Da ansiedade. Fazendo esse raciocínio aqui, ó. Qual é a frequência que Maria sente ansiedade? Quase que diariamente. A duração. Dura minutos. É forte, mas não causa muito sofrimento. Causa ali um pouco sofrimento. E é algo caracterológico. Por quê? Porque Maria se sente assim desde que ela se entende por gente. Era até para botar aqui, ó, contexto, que aqui é o contexto, né? Eu botei uma frase dela para contextualizar, para me ajudar a raciocinar, mas eu poderia colocar aqui, olha como é simples. Isso aqui é você fazendo, tá? Você mesmo preenchendo para lhe ajudar. Eu poderia botar aqui, Maria sente isso. Então, a gente com esse quadro dos critérios diagnósticos, eu consigo pegar um sintoma que é a ansiedade que a paciente trouxe no discurso, analisar ele até chegar se ele é normal, psicopatológico ou caracterológico. Percebe como esse quadro te ajuda a entender bem se uma coisa é normal, patológica ou caracterológica? E aí, Diego, tá, beleza, a gente não vai aprofundar, mas explica melhor esses itens aí. Sintoma eu já entendi, diagnóstico eu entendi. E os outros? Frequência, gente, é basicamente você analisar quantas vezes aquilo acontece. Se é diariamente, se é 2 vezes no dia, 1 vez na semana, se é semanal, diário, mensal, anual. A frequência. Você analisa ela. Isso é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, isso de analisar a frequência. E isso é muito fácil de investigar com o paciente, tá? Aí, ó, duração. Dura quanto tempo? Maria, quando tu tem a compulsão alimentar, dura quanto tempo? Ah, dura minutos. É coisa de 10 minutos. Eu já comi ali, sei lá, o que deveria comer em 2 dias. Entendi. E qual a intensidade? Intensidade é justamente se é fraco, se é forte. É de 0 a 100, sabe? É o paciente quantificar como se fosse um termômetro. De 0 a 100, qual a força disso? Ah, a força é 100%. É incontrolável. Prejuízo. O que é que prejudica na tua vida? No caso de Maria, muito sofrimento e afetava a vida social, porque Maria começou a evitar sair com as pessoas. Começou a ficar mais em casa, isolada. E isso contribui para quê? Para a sintomatologia depressiva. Percebe como o quebra-cabeça vai se encaixando com esse quadro? Ah, Diego, isso dá muito trabalho. Eu sei, mas dá muito trabalho ser bom na psicologia. Ou tu acha que é fácil? Ou tu acha que tu vai ser bom em psicologia só lendo livro? Não.
Tu tem que exercitar raciocínio, tu tem que exercitar a tua escrita, tu tem que exercitar a tua fala. E isso é uma excelente... a formulação do caso te ajuda em tudo isso. Tu exercita a escrita, porque infelizmente os psicólogos hoje em dia escrevem muito mal, escreve errado, tem preguiça de escrever, tem preguiça de ler. Véi, de verdade, se você é esse tipo de psi, trabalha isso na tua vida, pô. Eu nunca li um livro, de verdade, até os meus 19 anos de idade. Eu odiava livro. Mas quando eu decidi fazer psicologia, eu fui correr atrás de aprender a gostar de leitura. Hoje é meu hobby. Hoje eu leio para dormir. É meu hobby. Mas em 2009, quando eu decidi fazer psicologia, eu chorava, porque eu não entendia nada que eu lia. Eu lia uma página 10 vezes e não entendia nada. Eu lia em pé para não dormir. Então, trabalha isso, velho. Ah, eu não escrevo bem. Tá, trabalha para escrever bem. Eu escrevia péssimo. Trabalhei isso. Então, a formulação do caso te ajuda a desenvolver essas habilidades, porque não, a leitura é importante, mas só a leitura não vai te desenvolver como psi. Assistir um congresso é importante, mas só o congresso não vai te desenvolver como psi. Se tu sair desse congresso e não fizer nada com o que eu tô te ensinando, tu só, assim, não é que tu perdeu tempo, porque tu aprendeu pelo menos, né? E eu acho que aprendizado não é perda de tempo. Mas assim, tu poderia fazer mais. Tu poderia fazer muito mais, entendeu? E aí, seguindo, tá? Voltando pra cá. Foi mal, eu tenho que vir de capacete, porque às vezes sai uma lapada de graça, sem até eu perceber, e a lapada sai. Então, percebe como esse quadro, ele ajuda você a entender. Aí, ó, a gente tava em prejuízo. Qual é o prejuízo causado na vida de Maria? Prejudica ela onde? No trabalho? Até então não estava prejudicando Maria no trabalho, mas já ia começar a prejudicar. E a sexta coluna, contexto. Eu não escrevi nada ali no contexto, porque já tem muita informação aqui, né? E aí eu fui construindo, eu estou construindo essa formulação junto com vocês aqui no Congresso. E aí eu deixei em branco, mas eu podia contextualizar. Porque muitas vezes é o contexto que vai te ajudar a determinar se é normal, patológico ou caracteriológico. Lembra o exemplo que eu usei da compulsão alimentar da pessoa que está trabalhando muito, está estressada e compensa na comida quando chega em casa? Esse contexto já mostra assim, opa, a compulsão alimentar ainda não virou algo psicopatológico. Está muito mais como uma compensação por causa do contexto. Sabe um outro contexto que eu adoro para determinar se um sintoma é normal ou psicopatológico? Se eu estou chorando todos os dias, eu estou chorando todos os dias eu estou chorando, igual a Maria. Só que não aconteceu nada. Eu simplesmente estou chorando. Quando você analisa o contexto, eu nunca fui assim na minha vida. Eu tenho 27 anos, Maria, tá? Eu tenho 27 anos. Eu nunca chorei todos os dias. Não aconteceu nada marcante. E eu estou chorando todos os dias. Opa, o choro, que é o sintoma. Frequência, diariamente. Duração, minutos. Intensidade, forte. Prejuízo. Eu não consigo sair de casa porque eu fico com vergonha de chorar na frente dos outros. Contexto. Isso começou tem 6 meses. Diagnóstico possivelmente psicopatológico. Mas muda o contexto agora. Mesma coisa. Choro todos os dias, minutos, forte, não quero sair de casa. Mas minha mãe acabou de morrer. Tem uma semana que minha mãe morreu. Opa, normal. Chorar todos os dias é normal. Tá tudo bem, tá? O luto é um processo existencial que precisa ser vivenciado. Então tá tudo bem. Percebeu que o contexto, ele pega esse quadro e ele diz assim, ó, olha aí, aqui agora é normal, aqui agora não é. Psicopatologia é muito difícil, velho. É surreal, né, não? E esse quadro vem para te ajudar a simplificar, mas não quer dizer que vai facilitar. Como assim, Diego? Simples e fácil não é a mesma coisa? Não. Existe uma grande diferença entre algo simples e fácil. Algo fácil, qualquer um vai lá e faz. Algo simples, não necessariamente. Por exemplo, para mim é muito simples ensinar tudo que eu estou ensinando aqui. É fácil isso? Não. Então, entenda que simples não significa fácil. Eu estou simplificando para te ajudar. Mas se tu não botar a mão na massa, chuva. Como a gente fala aqui em Recife, chuva. Ou seja, como assim chuva? Tipo assim, acabou, não tem o que tu fazer não, velho. Não tem o que tu fazer. Tu não vai evoluir se tu não fizer. Se tu não sentar e exercitar. Agora, se tu senta e exercita... Diego, eu ainda sou estudante. Como é que eu vou exercitar isso, Diego? Pelo amor de Deus, eu sou estudante. Tu gosta de assistir série, filmes, reality show, Big Brother Brasil, A Fazenda, Power Cup. Pega um desses personagens e começa a fazer uma formulação deles. Pega uma série que tu gosta. Ah, tu assiste que série? Grey's Anatomy. Meu amigo, dá pra tu fazer uma formulação de caso ali. Tu vai passar 10 anos formulando todos os personagens de Grey's Anatomy. Porque não acaba, né? Então, assim, entende aí como isso é rico pra você?
Você pode, como estudante, formular ali e guardar para você. Não é para tu sair postando, não é para tu ir exercitando. Tipo, o que é isso? Aí vai no DSM, lê, aí pega um livro, pega um manual, pega um livro da TCC, aí pega um livro de psicopatologia, e aí tu vai exercitando o teu raciocínio clínico dentro dessa lógica. E aí quando sentar alguém na tua frente e começar a falar, poxa, Diego, eu tô muito triste. Aí tu na hora vai dizer, tá, entendi, tá triste, né? Sintoma tristeza. Tu já anotou ali a tristeza. Aí vai deixar a pessoa falando, porque tu não vai sair interrompendo a pessoa, né? Atropelando ela. Aí, certo, entendi, Diego, que você tá triste. Entendo de verdade, assim. Imagino que não esteja sendo fácil para você. Mas, Diego, essa tristeza, ela começou quando? Qual é a frequência dela? Ah, Diego. É Diego falando com o Diego. Diego paciente, Diego terapeuta. Aí, Diego, eu tô assistindo isso todos os dias. Entendi, Diego. E dura quanto tempo? Poxa, sinceramente, eu acho que dura o dia inteiro, velho. Eu fico o dia inteiro assim. E a intensidade disso? A intensidade é. Eu não diria que é forte, não. Diego, essa é a tristeza mais forte que tu já sentiu na vida. Tipo, não é a mais forte, não, mas tá pesado, velho. Sabe? É uma tristeza assim, todos os dias, o dia inteiro, sabe? Aí começa a me prejudicar, sabe? Porque eu não quero estudar. Olha, prejuízo, tá vendo? Prejuízo. Não quero estudar, não quero sair de casa. Tem mais ou menos aí uns 30 dias que eu não saio de casa para fazer nada. Entendi, Diego. E desde quando, Diego, isso está acontecendo? Sempre foi assim? Ou isso começou de um tempo para cá? Aí, Diego, paciente, não, sempre foi assim, não. Eu era uma pessoa alegre, pô, eu era uma pessoa espontânea, saía com meus amigos, me divertia. Isso começou tem uns 3 meses, quando eu fui demitido do trabalho. Aí, sabe, as coisas começaram a dar errado. Aí eu fui meio que. Aí fiquei assim, tem uns 3 meses. Ó, todo esse diálogo aqui que eu simulei, no final, a tristeza de Diego é psicopatológica. Possivelmente de uma depressão, ou é só um dos sintomas que podem estar aparecendo ali. Gente, na moral, de verdade, isso é ouro. Pelo menos pra mim. Se você tá aí do outro lado. Porque tem um bocado de gente aqui que nem me conhece, enfim. Tem uma galera até que é bem desrespeitosa, enfim. Mas se você não me conhece, eu não tô muito preocupado com você, não. Ou se você tá aí fazendo críticas sem fundamento, não é com você que eu quero discutir. Mas você que tá aqui, tipo assim, ó, vidrado. Meu Deus, porque eu nunca pensei nisso. Caramba, isso vai facilitar a minha vida. Agora eu vou virar. Você que tá assim. Isso que eu tô trazendo aqui é ouro. Se eu soubesse disso há 2 anos atrás, eu já seria um terapeuta diferente hoje. Imagina se eu soubesse disso há 8 anos atrás. Imagina se eu soubesse disso ainda na graduação. Feito muitos de vocês ainda estão na graduação. Mas eu repito, se você não pôr em prática, você vai esquecer o que eu estou ensinando aqui. Agora, se você põe em prática, você chega nesse nível de uma conversa dessa, você fazer uma análise dessa enquanto está conversando. Que é o que eu faço hoje. Se entrar uma pessoa aqui agora, um paciente aqui agora, eu analisar na sua frente, eu estou fazendo isso mentalmente. Por quê? Porque eu meio que internalizei tudo isso que está aí. Só que eu internalizei isso durante 8 anos. E eu estou querendo abreviar o teu tempo. Tu pode internalizar isso em 8 meses. Deu para entender? 8 anos em 8 meses. É o que eu estou tentando fazer por você aqui. Aí vamos lá, vamos seguir, tá? Eu falei que nessa aula eu ia expor toda a formulação, mas eu vou dividir em aulas, tá? Porque eu vi que tinha muita coisa. Vê, tá em 50 minutos de aula, minha gente. Tem muita coisa importante aqui de avaliação. Eu não quis correr muito. Então, essa vai ser de avaliação, eu vou soltar uma de conceituação e vou soltar uma de plano de tratamento. Beleza? E depois eu solto a sessão. Eu acho que assim vai ficar mais didático e pedagógico para vocês. Aí, ó, todo mundo entendeu a importância desse quadro? É isso. Eu já aprofundei muito aqui, tá? Não vou tirar mais outras dúvidas, porque já aprofundei muito. E ainda vou deixar escrito aqui para você o que são os sintomas, exemplos, o que você pode perguntar, tá? Vou deixar aqui, ó, como você perguntar sobre frequência, duração, intensidade, prejuízo. Como é que você pergunta para saber se está tendo prejuízo na vida do paciente? Contexto e o diagnóstico, né? Se é normal, psicopatológico ou caracteriológico. Ainda expliquei o que é caracteriológico. Então, assim, minha gente, eu tô melhor que mãe, tô melhor que avô, porque eu tô dando isso aqui para vocês. Isso é ouro, velho. Ouro, tá? Então, assim, se você não acha que é ouro, tá tudo bem, enfim. A base da TCC é que não são os fatos que perturbam o ser humano, mas a interpretação que ele faz dos fatos. Então, assim, se você está interpretando isso aqui como não sendo importante, tá tudo bem, vida que segue. Mas você que está vendo a importância disso aqui, aproveita. De verdade, aproveita, tá? Aí agora, ó, voltando, tá? Fechamos o quadro, vou subir aqui, fechamos o quadro, fechou. Quadro fechado. Critérios diagnósticos, fechado. Beleza? Aí, ó, desceu, analisei todos esses sintomas de Maria, veja quantas coisas aqui são normais, psicopatológicas. Aí eu já tenho algumas hipóteses de diagnóstico na minha cabeça.
Eu acho que Maria pode ter isso, Maria pode ter aquilo. Eu ainda não sei se Maria tem bulimia, mas eu acho que, pô, isso aqui tá parecendo uma bulimia, velho. Tô na dúvida ainda. Isso eu tô falando na minha cabeça, tá? Eu como terapeuta ali, ó, analisando, tá? Em 2017, eu não sabia fazer isso. Isso, se fosse hoje, eu estaria ali na minha cabeça. Terminou a sessão, chegasse em casa, eu ia começar a anotar, fazer essas anotações dentro da formulação. E aí, olha o outro item para você analisar os sintomas. Aqui, ó, hipótese ou quadro clínico. Isso aqui é dica de ouraça. Ouro puro. O que eu vou mostrar agora é mais ouro ainda do que já é. Tá? Hipótese ou quadro clínico. Nesse lugar, o que é que você vai fazer? Você vai pegar todas as hipóteses que estão na sua cabeça, pesquisar em manuais ou livros, pegar, porque hoje tem tudo em PDF praticamente, pegar o que está lá nos manuais e nos livros, colocar aqui para você raciocinar. Olha só. Maria tem como principal sintoma o quê? Presta atenção. Presta atenção que isso aqui é dica de ouro, tá? Se é pra sua cabeça fazer assim, ó. Buf. Ó, presta atenção. A minha sonoplastia foi ótima, né? Buf. Aí, ó. Compulsão alimentar, psicopatológico. Opa. Então Maria tem um transtorno de compulsão alimentar? Ou compulsão alimentar é só um sintoma? Não sei. Não sei. Tô pensando. Aí o que é que eu faço? Vou lá no DSM-5 TR, que é o atualizado de 2023, tá aqui, eu deixei até a referência para vocês, e vou pesquisar os critérios diagnósticos do transtorno de compulsão alimentar. E eu vou marcar, tá vendo que tá amarelo? Eu vou marcar em amarelo, azul, qualquer coisa que você quiser, os critérios que Maria tem. Para no final eu saber se Maria tem transtorno de compulsão alimentar ou não. Então vamos lá? Vou fazer isso rápido, tá? Critério A. Episódio recorrente de compulsão alimentar. O que é um episódio de compulsão alimentar? Ingestão em um período determinado de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria. Sensação de falta de controle. Maria realmente teve um episódio, ela estava tendo episódios recorrentes de compulsão alimentar. Critério A, Maria tem. Opa, Maria já tem um critério. Critério B, os episódios de compulsão alimentar estão associados a 3 dos seguintes aspectos: comer mais rapidamente, comer até se sentir desconfortável, comer grande quantidade. Maria já tem 3 aqui. Então, Maria já fechou o critério B. Opa, Maria tem critério B. Critério C, sofrimento marcante em virtude da compulsão. Maria veio para terapia, véio. Então, sofrimento, critério C. Critério D, os episódios de compulsão alimentar ocorrem, em média, ao menos uma vez por semana durante 3 meses. Maria já está tendo isso pelo menos uma vez por semana há 6 meses. Maria tem critério D. Oxe, Diego, Maria já tem todos os critérios. Por que tu tá dizendo que ela não tem transtorno de compulsão alimentar? Tu só falou que ela tem bulimia. Critério é: a compulsão alimentar não está associada ao uso recorrente de comportamento compensatório inapropriado, como na bulimia nervosa, e não ocorre exclusivamente durante o curso de bulimia nervosa ou anorexia nervosa. Maria não tem o critério A. Isso já é um diagnóstico diferencial. Compulsão alimentar é sintoma da bulimia de Maria e não o transtorno do quadro clínico fechado. Puf, na sua cabeça. Sonoplastia. Tipo, ela tem critério A, B, C, D, mas ela não tem o E. E o E já descarta o transtorno. Você entendeu a importância disso aqui, velho? E você tá querendo fazer isso de cabeça, não dá para fazer de cabeça, pô. Como é que Diego vai fazer isso de cabeça? Eu não consigo fazer isso de cabeça, pô. Oxe, Diego, mas tu falou que diagnóstico é na primeira sessão. Sim, terminou a sessão, eu sento, faço isso aqui, anoto. É isso. Mas já se for uma depressão eu sei de cabeça, porque eu já faço isso há muitos anos. Então, de cabeça eu sei. E aí o paciente falando, eu já vou elencando, é depressão. Foi, vai. Às vezes eu abro o PDF do lado durante a sessão, e aí eu mesmo vou, ela tem, fechou. Deu pra entender? Porque já são anos já fazendo isso. Às vezes eu já descarto, mas um desse aqui de diagnóstico diferencial, para fazer de cabeça, ia ser muito difícil. A não ser se Maria chegasse agora. Eu tô com conhecimento fresquinho na minha cabeça, aí eu ia conseguir diferenciar. Mas percebeu o diferencial? Ou seja, Maria não tem transtorno de compulsão alimentar. Ela tem compulsão alimentar como sintoma. Então já descartei uma hipótese aqui. Uma pergunta que muita gente fez ontem. Diego, então todo diagnóstico vai ser psicopatológico? Não. O caso de Maria está sendo psicopatológico, mas eu poderia estar discutindo aqui conflito conjugal. Meu paciente, o diagnóstico dele é que o paciente está vivenciando conflitos no casamento e isso está afetando ele no trabalho. Ele não tem nenhuma psicopatologia, ele não tem nenhum F50, 40, não tem nada. Mas o diagnóstico é esse. Aqui no caso de Maria, tem transtorno envolvido, entendeu? Aí, voltando, ela não tem transtorno
de compulsão alimentar. Vamos agora para a bulimia? Olha o primeiro critério de bulimia, o mesmo critério de transtorno de compulsão alimentar. Episódio recorrente de compulsão alimentar. Maria tem. Comportamentos compensatórios. Inapropriados. Não é um comportamento compensatório normal. É um inapropriado. Como, por exemplo, vomitar, tomar um laxante, fazer jejum excessivo, exercício excessivo. Maria estava fazendo o quê? Induzindo o vômito. Então, Maria tem o critério B. Critério C, a compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios inapropriados ocorrem em média, no mínimo, uma vez por semana, durante 3 meses. Maria já estava há 6 meses. A autoavaliação é indevidamente influenciada pela forma e pelo peso corporal. Esse critério eu não entendi tão bem assim. Se eu acho que eu entendi, Maria tem. Ou seja, ela se autoavalia de forma indevida por causa do peso que ela tem. E critério é, a perturbação não ocorre exclusivamente durante episódios de anorexia. Maria não tem anorexia, principalmente porque ela está muito acima do peso, né? E um dos critérios de diagnóstico para anorexia é o peso corporal abaixo do normal, né? Então, Maria tem todos os critérios de bulimia nervosa, que é o F50.2. E aqui, ó, o dela é leve. Por quê? Porque Maria tem 1 a 3 episódios por semana. Então, Maria tem bulimia nervosa leve e não transtorno de compulsão alimentar. Minha gente, isso para mim dá vontade de chorar, de verdade. Tipo assim, caramba, como eu queria saber isso quando eu estava no estágio. Esse nível profundo de avaliação. Esse nível profundo de compreensão de fenômenos psíquicos e fenômenos psicopatológicos. E você percebeu, olha o quanto eu escrevi. Ah, óbvio, eu copiei e colei do DSM, né, gente? Aqui não foi eu escrevendo na mão, não, né? Aqui foi copiei e colei e fui só analisando, grifando. Mas percebe como está bem escrito, como está organizado. Então, Diego, tu é muito organizado. Não minha gente, fala com a minha mãe, pergunta se eu era assim. Eu me tornei assim porque é necessário para ser um bom profissional, ser organizado. Mas é porque eu não sou organizada, não. Aí tu vai passar o resto da vida com isso. Muda. E aí eu organizei tudo, ó. E aí isso me ajudou a definir se era transtorno de compulsão alimentar ou transtorno de bulimia nervosa. Diego, qual a importância de diferenciar isso? O plano de tratamento que eu vou fazer depois. Porque o transtorno de compulsão alimentar é mais fácil de tratar do que uma bulimia nervosa. Deu para entender a importância do diagnóstico diferencial? Mesmo que as técnicas sejam as mesmas, as técnicas que eu vou usar são as mesmas. Mas eu sabendo que é uma bulimia nervosa, eu já sei que eu vou enfrentar uma coisa mais resistente do que um transtorno de compulsão alimentar. Nesse caso, era uma bulimia leve. Então, aí já estava bacana, entendeu? Já estava ali, tipo, bacana é pau, né? Já estava mais fácil, porque era leve. Mas se fosse moderado, se fosse grave, se fosse extrema, então entendeu a importância do diagnóstico diferencial? Agora vamos para a principal dúvida da aula anterior. Por que não é transtorno depressivo? Por que sintomatologia depressiva? Porque, veja, Maria não tem o critério A, que são 5 ou mais dos seguintes sintomas. Maria só tem 4 dos 9 sintomas. Ela não tem 1. Mas, Diego, por causa de 1, tu vai dizer que ela não tem depressão? Calma. Poderia ter só 4. A gente não vai. O manual, o DSM, não é uma coisa inflexível e taxativa, quantitativa, não. A gente está falando de um fenômeno complexo, que é o fenômeno psíquico. Calma. Olha o resto da análise. Ela já não fecha o critério A, mas ela tem 4, velho. Então, tipo assim, pô, tá quase lá, velho. Tá pesado para ela. Tá pesado. Mas ela não tem o critério B, ou seja, não tá causando ainda um sofrimento clinicamente significativo, porque Maria não chegou no consultório pedindo ajuda para sintomas depressivos. Ela pediu ajuda para sintomas compulsivos e bulímicos. Deu para entender? Então ainda não tem critério B. Critério C, o episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição. Na verdade, o critério C não é... Não, certo, ela não tem o C. Por quê? Porque o episódio que ela está vivenciando desse peso, dessa coisa mais para baixo, mais sintomatologia deprimida, é por uma outra condição, que é a bulimia, que é a obesidade, que é a inatividade física, que é o plano alimentar totalmente desregrado. Então, tem uma outra condição envolvida aí, tá? Aí, ó, os critérios A a C representam um episódio depressivo maior. Maria não teve. Ela tinha mais ou menos o A, mas ela não teve o B e nem o C.
Critério D, pelo menos um episódio depressivo maior não é mais bem explicado pelo transtorno esquizoafetivo e não se sobrepõe à esquizofrenia, blá, blá, blá. Isso aqui realmente não tem. Nunca houve um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco, ou seja, algo relacionado à bipolaridade. Então, não. Maria também cumpre esse critério, nunca houve esse aí, mas não teve o A, B e o C. Logo, não temos uma depressão. Temos só sintomas depressivos. Deu para entender agora? Tá vendo como eu cheguei a essa conclusão? Estou mostrando a você como eu cheguei. Você pode chegar a conclusões parecidas seguindo a mesma metodologia. Aí, continuando. Critérios diagnósticos do transtorno de ansiedade generalizada, que é o F41.1. Aí, vamos lá. Critério A. Ansiedade e preocupação excessivas. Ela não tem. Ela tem ansiedade, mas não é algo excessivo. São coisas pontuais. Ah, Diego, mas ela diz que tem um ardor que sobe. Mas é pontual. Certo? Critério B, o indivíduo considera difícil controlar a preocupação. Isso aí Maria tem um pouco. Critério C, Maria também não atende, porque ela só tem um item do critério C. Tá vendo? Irritabilidade, tensão muscular. Ela não tem esses outros critérios aqui do critério C. Critério D, E e F. Principalmente o F. Ó. A perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental. No caso de Maria, a perturbação está sendo bem explicada pela bulimia nervosa, com sintomatologia depressiva e a ansiedade fazendo parte de um traço de personalidade. Entendeu o raciocínio? Então ela não tem ansiedade generalizada também. Deu para entender como eu cheguei nesse ponto? Mas não acabou por aí, gente. Tem o 5.2, que são os traços da personalidade ou transtornos da personalidade. Maria tem 4 traços muito fortes: ansiedade, inquietação, insegurança e autocrítica. Todos traços de personalidade. Eu poderia botar mais aqui, tá? Traços da personalidade. Então, olha a análise. Eu não fechei a análise no 5.1, critérios diagnósticos de sintomas. Eu estou analisando traços. Olha o próximo agora. Aqui, ó, hipótese, a paciente apresenta traços de personalidade que podem contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais, como, por exemplo, ansiedade, como traço de personalidade, pode contribuir para o desenvolvimento de bulimia nervosa ou até mesmo transtorno de ansiedade generalizada. Então, botei aqui uma pequena hipótese, ela não fecha quadro clínico de personalidade, mas ela tem traços que podem prejudicar a saúde mental dela. Aí, ó, olha o que eu analiso também, perturbações orgânicas. 2020, teve problema na tireoide. Será que já não tinha em 2017, mas ela não sabia porque não tinha feito os exames? Era para ter pedido para ela ir fazer exames. Não pedi, errei, tá? Errei no meu processo avaliativo. Ainda bem que isso não prejudicou a paciente. Aí eu também avalio, ó, estressores psicossociais. A paciente não tinha nenhum estressor psicossocial na época. Apenas o grupo de apoio primário que ela teve abandono e negligência ali. Abandono do pai e negligência da mãe. A mãe era muito distante de Maria. Mas lembra, o relacionamento que ela terminou com o Joãozinho foi em 2014, então ela não tinha nenhum estressor psicossocial muito próximo. Aí outra coisa que a gente avalia, ó, o nível mais elevado do funcionamento do paciente anterior ao diagnóstico. Aí eu escrevi aqui, ó, na época eu não sabia avaliar isso, mas basicamente é saber o melhor funcionamento durante a vida, incluindo pontos fortes, qualidades e recursos. Basicamente, saber qual foi o melhor período da vida dessa pessoa antes dos sintomas. Podemos coletar essa informação com a pergunta: como era a sua vida antes dos sintomas? Na época eu não sabia fazer isso, tá, gente? E aí eu não fiz. Beleza? Aí, então, todo mundo agora, revisando o critério 5, ó. Olha quanta coisa no critério 5. Fora história de vida, fora demanda. Olha quanta coisa, gente. Vamos lá revisar critérios diagnósticos. Aqui a gente viu os sintomas isolados, tá? Analisamos os sintomas no quadro. Aí vou descer agora para as hipóteses. Levantei as hipóteses, fui descartando hipótese, confirmando hipótese, confirmei a bulimia, fechou aqui, tipo, opa, bulimia não é transtorno de compulsão alimentar. A depressão é só sintomas. Ansiedade generalizada, alguns sintominhas, mas é porque é traço. E porque eu sei que é traço, porque eu fiz uma análise dos traços da personalidade, botando aqui no mesmo quadro, ó, a diferença é que o quadro tem traços em vez de sintomas, tá? Mas é o mesmo quadro, o mesmo raciocínio. Aí depois, vi perturbações orgânicas, avaliações dos estressores e o nível de funcionamento dela. Para quê? Para chegar no diagnóstico. E aí eu escrevo, após meticulosa análise dos dados coletados, ou seja, a gente está aqui há 1 hora, minha gente, concluo que a paciente Maria manifestou sintomas característicos de bulimia nervosa leve. Observou-se como condição secundária o desenvolvimento de sintomatologia depressiva. Também ficou evidente que a ansiedade constitui um aspecto intrínseco de sua personalidade. Esse é o diagnóstico.
E a maioria dos PCs fazem tudo isso de cabeça. Tudo isso. Olha quanta coisa. Vai prestando atenção. Eu tô subindo aqui, ó. Ó, mais de 10 páginas para chegar no diagnóstico. E muito PC quer fazer isso de cabeça. E eu fiz isso na época de cabeça. Mas sabe por que eu fiz de cabeça? Porque não tinha ninguém me ajudando, feito eu tô ajudando você aqui agora. Não tinha ninguém pegando na minha mão e dizendo, ó, faz assim. Porque o primeiro contato que eu tive com esse tipo de ferramenta foi na pós-graduação, mas ainda foi um contato muito assim, não foi enfatizado como eu estou enfatizando para vocês. Não foi persuasivo como eu estou sendo com vocês. E sabe por que eu estou sendo persuasivo com vocês? Porque eu sei que isso vai mudar a sua prática clínica. E mudando a sua prática clínica, você vai ajudar mais pessoas. E você ajudando mais pessoas, eu realizei meu propósito. Deu para entender? Porque a maioria dos PCs fizeram psicologia para quê? Para ajudar pessoas. A diferença é que agora eu estou ajudando os PCs para ajudar mais pessoas. Porque a pessoa que você vai ajudar, talvez essa pessoa nunca cruzaria meu caminho, mas você cruzou. Então eu te ajudo para você ajudar ela. É isso que eu estou fazendo aqui. É isso que eu estou tentando proporcionar para você. Então, eu preciso que você entenda que o que a gente está construindo é para melhorar a sua prática clínica. E eu só cheguei naquele diagnóstico, lá embaixo, lá no final. Opa, cadê? Chegou aqui. Eu só cheguei nesse diagnóstico por conta de toda essa metodologia, dessa ferramenta. Então, eu preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda que essa ferramenta, por mais difícil que ela seja, ela vai te ajudar a evoluir como profissional. E aí, eu encerro essa frase com o grande filósofo Sêneca, que faz parte também da filosofia que embasa toda a parte teórica e científica da TCC, como base filosófica da TCC. Eu encerro com essa frase de Sêneca que eu gosto muito. Eu sei que a formulação é difícil, eu sei que o que eu ensinei nessa 1 hora é difícil pra caramba. Mas não é porque as coisas são difíceis que não nos arriscamos. É porque não nos arriscamos que elas se tornam difíceis. Eu vou repetir, tá? Não é porque as coisas são difíceis que não nos arriscamos. Mas é justamente porque você não se arrisca que elas se tornam difíceis para você. Se eu não tivesse me arriscado a começar uma aula, a aula anterior, que foi ao vivo, para mais de 1.900 pessoas, ao vivo, fora quem está assistindo no gravado. Se eu não tivesse me arriscado a fazer o que eu fiz, aquilo que eu fiz se tornaria mais difícil. E não porque é difícil, mas sim porque eu não me arrisquei. E eu sei que essa frase não se aplica a tudo na vida. Não seja generalista. Não seja precipitado ou emocionado, como a galera gosta de falar. Eu tô falando para você aplicar em certas coisas da sua vida que estão difíceis, porque você não se arrisca. Seja inteligente. Eu tô falando para psicólogos, então deixa de meninice, que fica uma galera, mas isso aí não se aplica para tudo. Acorda, velho. Seja maduro intelectualmente. Diego não tá generalizando, ele tá me ajudando a aplicar isso em coisas que estão difíceis porque eu não me arrisco, como por exemplo, falar em público, como por exemplo, ministrar uma palestra, como por exemplo, tirar aquele meu curso que tá no papel e botar ele na prática, como por exemplo, fazer uma formulação de caso de um personagem que eu gosto da série. Então eu finalizo essa aula trazendo essa clareza para você. Existem coisas que você precisa se arriscar mais. Ou essas coisas vão continuar muito difíceis para você. E saia dessa aula entendendo que precisa se arriscar um pouco mais. E esse se arriscar é fazer, aqui dentro do congresso, seria você se expor mais a fazer essa formulação do caso, que é essa ferramenta que a gente está batendo aqui para te ajudar a evoluir como terapeuta. Fechou? E aí, meu povo? 1 hora e 15 de aula. O que é que vocês acharam? Deixa aí nos comentários o que foi mais importante para você nessa aula de hoje. O que mais chamou a tua atenção nessa aula de hoje? Deixa aí nos comentários o que foi mais importante para você, o que mais impactou você. E lembra também, se você chegou até aqui, deixa também. Eu fui lembrar de uma outra coisa que eu esqueci.
de falar no meio da aula, mas eu acabei de lembrar e eu vou falar agora, antes da gente finalizar, que é o código. Eu não falei o código no meio da aula, eu acabei esquecendo aqui, mas vou falar agora no final da aula, tá? Anota aí o código e lembra que esse código você vai colocar no final do congresso, no link que a gente vai enviar para vocês. Então não precisa estar me mandando nem me perguntando no privado, certo? Anota aí o código 42. O código é 42. Eu tinha esquecido, ainda bem que veio agora o código. O código é 42, tá? 42. Lá no final do congresso você vai sentar e colocar o código. Fechou? 42. Fechado? 42 é o código. Então, meu povo, agora sim, comenta aí o que foi mais importante para você. O que é que foi mais importante para você nessa aula de hoje? Deixa aí o seu comentário. É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Um beijo no seu coração e até uma próxima aula aqui do nosso congresso. Beijo, meu povo!